guerra, pandemia, inflação. O ano de 2022 não apresentou exatamente seu lado mais generoso, mas o fato de que os últimos meses representaram bem o oposto para o mundo da pesquisa astronômica torna-se ainda mais notável. Há algumas semanas, pudemos nos maravilhar com as primeiras imagens de tirar o fôlego do telescópio James Webb, que nos dão uma amostra de todos os segredos cósmicos que em breve serão desvendados. Além disso, pesquisadores detectaram a galáxia conhecida mais distante e, portanto, mais antiga. Mas não é tudo. A estrela mais antiga conhecida também foi identificada recentemente e adicionada aos mapas espaciais. Saiba mais sobre a descoberta de Earendel e o que sabemos até agora sobre o corpo celeste brilhante no vídeo de hoje. Animado com descobertas inovadoras e espetáculos deslumbrantes no cosmos? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para atualizações constantes sobre esses tópicos emocionantes. Com seu like, você nos motiva e mostra que podemos mantê-lo envolvido com o conteúdo de nossos vídeos. Sensação estelar. No início, o Big Bang, segundo o modelo cosmológico padrão, espaço, tempo e matéria, emergiram de uma singularidade original há cerca de 13,8 bilhões de anos. Embora o termo Big Bang pareça extremamente marcial, não foi uma explosão espetacular em um espaço existente, pois, de fato, o espaço só surgiu no âmbito do nascimento do cosmos. Só 900 milhões de anos após o Big Bang, uma estrela em uma galáxia distante começou a brilhar intensamente. Há alguns meses, astrônomos conseguiram adicionar esse resquício dos primeiros dias do cosmos aos mapas estelares. Além do nome científico WHL0137LS, o corpo celeste é conhecido pelo cativante nome Earendel. A palavra tem suas raízes no inglês antigo e é traduzida como luz nascente ou estrela da manhã. Mas como é possível descobrir um corpo celeste tão antigo na vastidão do cosmos? Geralmente a resposta é: não tem como. Como essas estrelas antigas já perderam grande parte de sua luminosidade original, na maioria dos casos é impossível identificá-las, a menos que os especialistas tenham uma ajuda natural. Falamos do fascinante efeito de lente gravitacional, que tornou visíveis muitos objetos que, de outra forma, teriam escapado de nosso olhar para sempre. Albert Einstein previu o fenômeno na década de 1930, e sabemos que o físico mundialmente famoso provou estar certo. Em essência, o efeito de lente gravitacional é a deflexão da luz por grandes massas. Ou seja, a luz de uma fonte mais distante, como por exemplo a de uma estrela, é influenciada por um objeto aparentemente à sua frente, a lente gravitacional. Quanto mais perto os raios de luz passam da massa, que é colocada em primeiro plano para o observador, mais forte eles também são desviados em direção à massa. No entanto, a lente gravitacional não é capaz de produzir uma imagem real. A distribuição de luz é mais uma chamada cáustica. O fenômeno pode ser acompanhado também pela geração de imagens múltiplas. É por isso que a chamada Cruz de Einstein nos saúda 4 vezes do firmamento. Embora, na verdade, seja apenas um quasar na constelação de Pégasus. Gigante radiante. No passado recente, o efeito de lente gravitacional também foi usado para detectar estrelas distantes e isoladas. Mas por muito tempo, esse rastreamento estelar esteve sujeito a um tipo de limite fixo. Qualquer coisa a mais de 9 bilhões de anos-luz da Terra estava fora de nossa visão. A distância entre Earendel e nosso planeta natal é, portanto, ainda mais notável. A luz emitida por Earendel levou incríveis 12,9 bilhões de anos para alcançar nosso olhar. Levando em conta a constante expansão do cosmos, o corpo celeste não estaria a 12,9, mas a 28 bilhões de anos-luz de distância de nós. Felizmente, um aglomerado de galáxias em primeiro plano ampliou a luz das estrelas milhares de vezes, de modo que sua fonte pôde ser detectada nas imagens do telescópio espacial Hubble. Mas o que cientistas descobriram sobre essa estrela isolada mais distante? Considera-se provável que pesquisadores tenham despertado um verdadeiro gigante estelar. A massa original de Earendel pode ter excedido a do nosso Sol pelo menos 50 vezes.
Porém, a conclusão é que essas enormes dimensões foram sua ruína. E Earendel provavelmente explodiu em uma supernova poucos anos após seu nascimento. Mas a estrela isolada ainda guarda muitos enigmas a serem resolvidos em pesquisas futuras. O telescópio James Webb continuará e aprofundará sua observação de Earendel nos próximos meses. Uma das questões a serem respondidas é se o corpo celeste pode ter pertencido a um sistema duplo. Embora não seja muito provável, também é concebível que Earendel incorporou uma estrela da chamada População 3. Significa que era composto em grande parte pelo hélio e hidrogênio originais que vieram do Big Bang. Galáxias mais antigas. De estrelas individuais antigas a galáxias ainda mais antigas. Em 2022, peritos descobriram não uma, mas duas das mais antigas coleções conhecidas de estrelas. O primeiro vislumbre cósmico do passado nos leva a HD1, conforme anunciado em 7 de abril, no Astrophysical Journal. A galáxia foi formada 330 milhões de anos após o nascimento do cosmos. Antes de HD1 ser adicionada aos mapas estelares, porém, muita pesquisa foi concluída. O objeto foi localizado em uma coleção de 700 mil outras formações astronômicas. 1.200 horas de observação depois, ficou claro que estávamos lidando com uma das estruturas mais antigas conhecidas. Mas a descoberta deslumbrante viria acompanhada de grandes questões. HD1 emite radiação ultravioleta inesperadamente forte. A circunstância sugere que processos extremamente energéticos ocorrem na galáxia remota, ou melhor, ocorreram. Porque afinal, vemos HD1 como se apresentava há 13,5 bilhões de anos. Mas qual origem seria subjacente à radiação conspícua? A este respeito, cientistas só podem ainda especular. Por um lado, é concebível que a radiação UV seja distribuída a uma alta taxa de formação estelar. Diferente das estrelas mais jovens, os corpos celestes brilhantes dos tempos primitivos do cosmos eram bem mais quentes e pesados, o que explicaria os valores extremos de radiação. Outra explicação baseia-se no fato de que o centro de HD1 foi formado por um buraco negro supermassivo. Sabemos que isso é verdade para quase todos os corações galácticos. Nossa Via Láctea com Sagitário A estrela não é exceção. Sabe-se que as formações incomparavelmente compactas são conhecidas por sua fome insaciável. Como resultado das gigantescas quantidades de gás consumidas pelo buraco negro em HD1, fótons de alta energia teriam sido liberados em sua vizinhança imediata, que acompanharam a radiação UV medida. Para poder explicar os valores correspondentes, o monstro da gravidade excederia a massa do nosso Sol por um fator de 120 milhões. Se essa tese se confirmar em investigações futuras, teria-se encontrado o quasar mais distante e, portanto, mais antigo até agora, ou seja, um núcleo galáctico ativo. E também, neste caso, as esperanças repousam mais uma vez no uso do telescópio espacial James Webb. Projetado especificamente para a astronomia infravermelha, o Webb é feito para estudar as primeiras formações luminosas do universo. Gliese Z13. Como citado, HD1 formou-se há cerca de 330 milhões de anos após o Big Bang. Graças às primeiras imagens do telescópio James Webb, sabemos que a galáxia Gliese Z13 já nos saudava do firmamento há 30 milhões de anos naquela época, tornando-se atual recordista na categoria Conjunto Estelar mais antigo. A NIRCam do instrumento de 10 bilhões de dólares nos deu um vislumbre deslumbrante da pré-história galáctica. Também durante a avaliação do primeiro Webb Deep Field, Gliese Z11, 100 milhões de anos mais jovem, foi identificada além de Gliese Z13. A análise do espectro de luz forneceu percepções interessantes sobre essas formações antigas. Sabemos que ambas as galáxias abrigam cerca de 1 bilhão de massas solares de estrelas cada, e se estendem por 1.600 e 2.300 anos-luz de comprimento, respectivamente. O que a princípio parecem dimensões inimaginavelmente grandes, acaba sendo pequeno quando comparado com galáxias mais jovens. O tamanho da Via Láctea, por exemplo, é estimado em mais de 17 mil anos-luz. O fato de Gliese Z11 e 13 serem extremamente ativos, apesar de seu tamanho relativamente pequeno, é ainda mais surpreendente. Assim como em HD1, a radiação ultravioleta extrema seria registrada,
Antes da descoberta de Gliese Z11, suspeitava-se que esses primeiros conjuntos estelares eram irregulares e caóticos. Mas investigações mostraram que mesmo astrônomos mais renomados podem estar errados. O espectro estudado sugere que essa galáxia primordial tinha a forma de disco típica que encontramos em muitas de suas pares mais jovens. A fim de revelar as bases das fascinantes coleções estelares, mais dados são indispensáveis. De fato, especialistas apontam que o conhecimento adquirido até agora baseia-se nas primeiras imagens do campo profundo de um tipo totalmente novo de telescópio espacial, e é por isso que erros ainda não podem ser descartados. Porém, como as assinaturas de luz galáctica foram detectadas com muita clareza em todos os canais de filtro da NIRCam, especialistas estão otimistas de que suas explicações básicas sejam consistentes com a realidade. Agora é hora da sua opinião. O que você acha da emocionante descoberta de Arendelle e das antigas galáxias que também foram adicionadas aos mapas estelares este ano? Como sempre, deixe os seus pensamentos e sugestões sobre a postagem de hoje nos comentários abaixo. Está a fim de mais vídeos emocionantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nas outras postagens de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!